Muito obrigado, Pastor Elinai e todos vocês. Para mim um privilégio estar aqui. E o tema é visitação pastoral. O que é visitação pastoral? E quando ouviu deste tema, o que é que imaginou? E qual sua experiência de visitação pastoral? Para algumas pessoas, visitação pastoral refere-se ao fato que o pastor deve manter contato com os membros da sua igreja. E ele faz isso de várias maneiras hoje em dia. Tem o gabinete. O pastor está disponível por algumas horas durante a semana e os membros podem agendar uma conversa com ele durante a semana. E geralmente quando o membro agenda uma conversa, ele vai precisar de aconselhamento ou raramente vai querer confessar um pecado. Segunda maneira, o pastor que ouve sobre o pecado de um membro vai chamar o membro para conversar com ele e muitas vezes neste contexto também o pastor vai chegar para anunciar a disciplina que ele ouviu de um pecado que o membro cometeu. E também, terceira maneira, muito comum hoje em dia, haverá visitas sociais nas casas dos membros, os quais o pastor vai para a casa dos membros para almoçar ou assistir jogo e talvez será convidado a orar antes de refeição. Assim, prática muito comum, definição da visitação pastoral nas igrejas de hoje. De vez em quando tem também as visitas de evangelização. Membros fazem isso, então eles vão para o bairro para anunciar o evangelho e de vez em quando serão recebidos dentro da casa. E se olharmos para a história da igreja antes da grande reforma protestante, podemos ver que o contato entre os oficiais da igreja e os membros era mais ou menos assim. De fato, visitação pastoral, confissão dos pecados, disciplina, aconselhamento bíblico foram atividades que aconteceram no prédio da igreja, entre o sacerdote, o padre e o indivíduo na confessional. Era uma confissão oral ao sacerdote e os membros iam para o sacerdote para confessar os seus pecados, expressar sua tristeza, contrição e receber perdão dos pecados e conselho do sacerdote. Isso é muito comum. Agora, quando abrimos a Bíblia, podemos ver que isso não é suficiente conforme a palavra de Deus. Vemos na Bíblia vários princípios bíblicos sobre visitação pastoral e a gente vai rever alguns destes princípios. A primeira coisa que é importante para a visitação pastoral é que tem a igreja com rolo de membros. Igreja onde os presbíteros sabem quais são membros. Então, isso tem a ver com a natureza da igreja. A Bíblia deixa muito claro que a igreja é a assembleia de todos os verdadeiros crentes em Cristo, e a confissão belga diz que aguardam sua total salvação em Cristo Jesus, lavados por seu sangue e santificados e selados pelo Espírito Santo. A confissão diz: a igreja é una, católica, quer dizer, em todo lugar, em todo templo, santa e apostólica. A igreja é composta de pessoas onde estiverem e não há um lugar ou prédio na terra. A igreja e as consequências de ser igreja continuam a existir fora dos domingos. Então a igreja é composta dos cristãos em qualquer lugar que estejam. Então a igreja, 1 Coríntios 12, é o corpo de Cristo Jesus. Ele cabeça, a igreja é o corpo. João 15 diz que a igreja
são os ramos da videira, cujo tronco é Cristo Jesus. Então vemos em todos estes lugares, pode acrescentar João 10, que é ligado à passagem que o pastor Elianai leu, que diz que a igreja é rebanho cujo pastor é Cristo Jesus. Então o princípio de membresia é fundamental ao trabalho de visitação pastoral, de forma base de qualquer exortação, qualquer palavra para edificar. E muitas igrejas sofrem porque nunca definiram quem são membros e quem não são, quem fez a profissão pública da fé e quem não fez. Outra coisa importante das confissões é que as marcas da verdadeira igreja são pregação fiel, administração pura dos sacramentos e disciplina eclesiástica. E as últimas duas marcas são subordinadas e uma consequência da primeira marca. E tem como consequência a visitação pastoral. Segundo as duas marcas, tem muito a ver com a visitação pastoral, disciplina eclesiástica e os sacramentos. Os sacramentos são sinais e selos da realidade, a saber que temos comunhão com Deus em Cristo Jesus. Batismo, sinal de ser membro da aliança, e Santa Ceia, sinal e selo da comunhão com Cristo. Em Mateus 16, lemos que Cristo deu as chaves do reino aos oficiais da igreja de Cristo. Eles têm a responsabilidade de colocar à luz, no tempo atual, a situação dos membros quanto ao seu relacionamento com Cristo. Você deve ouvir dos presbíteros onde está no relacionamento com Deus. Pode dizer que tem comunhão com Cristo ou não. Pode participar na Santa Ceia ou não. Sendo assim, a definição da igreja indica que o acompanhamento pastoral deve estar nos lares dos membros onde estão a igreja no mundo. Vemos também o princípio que o Espírito Santo habita em nós. Jesus Cristo ascendeu aos céus, ao Pai, e lemos Atos 2:33, que Ele derramou o seu Espírito Santo nos corações de todos que creem em Cristo Jesus. Então, as visitas pastorais pressupõem a obra do Espírito Santo na vida dos membros. E o Lutero falou sobre o sacerdócio de todos os crentes. O Espírito Santo trabalha nos corações por meio da palavra de Deus. E visitas pastorais celebram a transformação, que é uma manifestação do poder do Espírito Santo. A tarefa do homem e os deveres dos oficiais que ajudam o homem a cumprir a sua tarefa. É o terceiro princípio bíblico que explica por que tem que ter visitas pastorais. O homem e a mulher foram feitas à imagem de Deus para que pudessem glorificar o seu Criador nos seus relacionamentos. Pensamos sobre a comissão, o mandato de criação que lemos no final de capítulo 1 de Gênesis 1. Também disse 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Primeira parte do mandato. Continuando, dominai sobre os peixes do mar. Segunda parte do mandato é trabalhar. A gente tem que viver nos relacionamentos. Em segundo lugar, temos de trabalhar. E no início do capítulo 2, terceira parte do mandato é adorar a Deus. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que com o Criador fizera. Então, os oficiais vêm ao lado dos membros para ajudá-los
no cumprimento do mandato que receberam na criação. Então, os visitas pastorais são necessários por causa da tensão na vida do membro entre aquele mandato, aquele chamado divino e as tentações do pecado e as quedas em pecado. E os oficiais também do Antigo Testamento foram dados para levar o povo de Deus de volta para seu Deus. E várias vezes os líderes preocupam-se com o bem-estar dos membros, como lemos em 3 João, versículo 2, e mais geralmente entre membros, como lemos em 1 Tessalonicenses 4, 18 e 5, versículo 11. E gostaria de ler todos os textos bíblicos, só por causa da falta de tempo. Eu vou fazer simplesmente referência, vocês podem marcar estes versículos. Então, as visitas pastorais são necessárias por causa da queda, porque somos pecadores e precisamos desta ajuda de Deus na orientação de volta para Ele. Agora, quanto à questão de quem faz as visitas, Jesus Cristo, João 10, é o único e, como lemos em 1 Pedro, supremo pastor da igreja. Embora Cristo Jesus está nos céus, Ele disse que está conosco para sempre, pelo Espírito Santo, pela palavra e pelos oficiais que concedeu à igreja. E aqui podemos ler Efésios 4, versículo 11 até 10, onde ele chama os oficiais, os dons que ele derramou sobre a igreja. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, João 10, que reúne as suas ovelhas no rebanho, que conduz as ovelhas na verdade, que alimenta as ovelhas com boa comida e bebida, que protege as ovelhas dos perigos, que chama as ovelhas que estão desviando-se e atende às necessidades físicas e espirituais das ovelhas. Então agora eu quero abrir a Bíblia para ler uma passagem que não é Salmo 23 e não é João 10, nem é 1 Pedro 5, mas é Ezequiel 34. Ezequiel, capítulo 34. Aqui é uma exortação contra os pastores infiéis de Israel. Temos que entender que essa referência é aos reis naquela época que tinham a tarefa de pastorear a igreja. Mesmo assim, cumprido em Cristo, podemos ver que Deus está ensinando os pastores das igrejas hoje, e com a palavra pastor, eu quero dizer bem o ministro da palavra, bem como os presbíteros, que esses também são pastores da igreja. Agora, não podemos ler toda a passagem, todo o capítulo, mas devem ler em casa, mas veja o que Deus disse. Filho do homem, versículo 2, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas, comeis a gordura, vestis-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro.
as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apastarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. E agora a gente quer continuar a ler, porque ele vai dizer, eu vou pastorear minha igreja, e até ele fala sobre isso, versículo 24, eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. Em versículo antes, ele diz que meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Então, isso é Salmo 23, aqui tem Ezequiel 34, interessante que Davi já morreu. Então, está falando sobre quem? O grande filho de Deus, de Davi, que é Jesus. Então, é uma profecia apontando a João 10, e tem a ligação diretamente para conosco em 1 Pedro 5, versículo 4. Então ele chama os oficiais, pensa em João 21, de cuidar das suas ovelhas. E esse cuidado agora não é ficar lá sentado no gabinete esperando o pecador chegar para confessar os seus pecados. Isso não significa que fica andando até que talvez ouça que um membro está pecando. Está dizendo que a gente tem que pastorear em todas as partes da vida das ovelhas da igreja. Tem muito mais a dizer aqui, mas é importante agora reconhecer que pastorear é mais do que pregar, mas também envolve as outras tarefas do pastor, como conhecer as ovelhas e como fazer isso sem entrar nas suas casas, e também atender às suas necessidades e como fazer isso sem falar com as famílias, governar e supervisionar as ovelhas e disciplinar todas as atividades que mais uma vez pressupõem visitação pastoral nas suas casas. Quem faz as visitas ultimamente é Cristo Jesus, mas ele faz isso por meio dos seus embaixadores, segundo Coríntios 5, versículo 20, e Efésios 6, versículo 20. Pastores numa igreja local fazem tudo em nome de Cristo Jesus. Eles falam em nome de Cristo do púlpito, mas também por causa do seu ofício, também nas casas, eles falam em nome de Jesus Cristo. Quando dou aula de catecismo, ou quando os presbíteros entram nas casas, eles vão dizer aqui, Cristo está presente por meio dos seus oficiais na sua casa. Vamos começar sobre a sua vida. Então, é muito terrível quando Cristo é mal representado como uma mensagem falsa na pregação ou com um mau entendimento nas vidas pessoais dos indivíduos. Acabamos de ler Ezequiel 34, o que Deus disse, ele vai botar fora essas pessoas, pastores que não representam Cristo. E existem muitas pessoas neste mundo que têm essa ideia errada de Cristo por causa dos representantes falsos no mundo. Então eles têm a ideia que Cristo não se preocupa com o seu casamento, não se preocupa
com seu trabalho, sua atitude, a disciplina dos seus filhos e a maneira de adorar a Deus em Cristo. É uma coisa terrível, é coisa muito triste, é coisa que não devemos aceitar, nem como membro e nem como presbítero. Se Cristo prometeu declarar a sua glória ao seu povo, se Ele prometeu consolar o membro na sua tribulação, se Ele disse que disciplinará o membro cujo coração está endurecendo, acompanhar o povo na vale de escuridão, Ele fará. E Ele fará isso por meio da sua igreja e especificamente dos seus presbíteros. E cada oficial tem a sua responsabilidade na manifestação, na representação do amor de Cristo à congregação. Ministros da palavra focam-se na alimentação, na pregação e ensinamento, e eles também acompanham os membros junto com os presbíteros. Presbíteros focam-se no governo e supervisão de uma igreja, e os diáconos também demonstram o amor de Cristo às necessidades físicas. Exemplos disso em Atos 20, versículo 20. Vemos a aplicação do ensino de Jesus Cristo. Eu já pedi perdão do pastor Elianai pela Bíblia, porque está pegando o ventilador aqui. É muito difícil deixar pristino. Atos 20, versículo 20 fala, está falando sobre o trabalho dele. Ele disse, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos lá ensinar publicamente e também de casa em casa. Agora, é provável que esta referência às casas é uma referência aos lares dos membros, porque fala sobre cada um, casa em casa, e versículo 31 também ele fala sobre, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, provavelmente, eu acho que de fato é uma referência não só nas congregações na cidade, mas a cada uma pessoa. Então, nos lares mesmo. Lemos a mesma coisa em Tiago 5, versículo 13 até 15. Vemos a presença dos líderes nos lares dos irmãos. Tiago, desculpe, estou no sul. Tiago 5, 13 até 15. Aqui lemos: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Agora, a aplicação e a explicação deste versículo, além do fato que os presbíteros foram da igreja para casa, eu vou deixar isso com o pastor Elianai, e ele pode falar mais sobre unção e tudo isso dos doentes. Mas aqui anotamos que temos os presbíteros, eles não ficaram colados na igreja, no prédio da igreja. O trabalho não simplesmente aconteceu no prédio da igreja, mas também eles entraram nas casas. É outro exemplo, mais uma vez não posso entrar muito, mas Números 11, 24 até 30, fala quando todos os presbíteros no Antigo Testamento, eles receberam o Espírito na tenda, no meio de arraial, eles ficaram vendo a glória do Senhor, no lugar onde Deus revelou a sua glória, e depois de ver isso, Deus disse que tem que voltar para arraial, indo para trabalhar em meio do povo. De vez em quando é difícil para presbíteros sair da visão da glória de Deus para entrar na casa onde, assim como era
em Israel todo mundo está chateado, está querendo outra coisa, está murmurando contra Deus. E é difícil entrar isso. Mas já no Antigo Testamento, os presbíteros foram enviados de entrar no acampamento Arraial. Notamos também a pregação e ensinamento, outra prova bíblica para a prática de entrar nas casas. 1 Timóteo 3, que faz menção que os presbíteros devem ser capazes de ensinar. E a igreja é coluna e baluarte da verdade. Os presbíteros são assim como atalaias verdadeiros que supervisionam a vida dos membros da igreja. Agora pode ver essa explicação de forma bem forte em Ezequiel 33, 1 até 9. Não vou ler, mas lá a igreja, os que protegem a igreja são chamados de atalaia. E se eles não falam quando o perigo estava chegando, a culpa da morte do povo estava nos seus ombros. Então foi uma lembrança que devemos falar. Os passos de disciplina que Jesus ensinou também pressupõem visitas nas casas. Mateus 18, 15 até 18, mostra que a igreja, os presbíteros devem investigar o que as pessoas estavam dizendo na disciplina, nas exortações. A situação é levada à igreja e a confissão, o catecismo de Heidelberg explica isso, quer dizer, os presbíteros, quer dizer, os líderes da igreja, e eles devem continuar o processo de exortação. Lemos agora Lucas 15, para ver o que isso significa, porque não é chamar a pessoal, a ovelha perdida, de venha para cá, mas o que o pastor deve fazer com a ovelha perdida. Lemos aqui em Lucas 15. Vocês espero que conhecem essa parábola da ovelha perdida, mas qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-lhe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E veja o versículo 10, porque só para entender essa alegria nos céus, de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então veja algumas coisas aqui. O pastor não só sai das 99 ovelhas, mas ele acha ovelha perdida. Aquela ovelha, e não lhe disse: vem, volta, porque a ovelha é perdida e fraca. E o presbítero, o pastor tem que colocar nos seus ombros, porque a ovelha é tão fraca que tem que ser levado de volta para a igreja. Aqui temos a visão das visitas pastorais. Estamos entrando de vez em quando, nos encontrando com ovelhas fracas e a necessidade de levá-los de volta. Quer dizer, se é um problema que você vai acompanhar os pecadores arrependidos de volta para a igreja, e fazendo isso, você pode entender que os anjos estão olhando dos céus, vendo, querendo ver essa ovelha de volta na igreja. 1 Coríntios 11, 23 até 29, explica que é necessário discernir o corpo de Cristo para participar na Santa Ceia. Este discernimento é vinculado com a evidência do fruto do Espírito Santo. Como é que podemos ver o fruto do Espírito Santo sem entrar nas casas, nas famílias dos membros da igreja?
e os oficiais também recebem a autoridade de Cristo, como pastores debaixo da autoridade dele. Tito 2:15 diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Jesus Cristo manda, não é só necessário, mas recebemos o mandamento de Jesus Cristo. Então, visitação pastoral reflete a realidade da obra de Jesus Cristo. Está mostrando à igreja que Cristo é vitorioso. Está explicando que Cristo é o pastor que cuida, que ama as suas ovelhas. Os pastores, presbíteros tomam a pregação do evangelho do púlpito e eles trazem para as casas e eles mostram a aplicação em cores vivas. Cores, sim. A Bíblia enfatiza também o Espírito Santo, e já falamos sobre isso, mas vemos essa visitação pastoral que eu já disse, é uma celebração do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo na vida dos membros. E agora já suas mentes estão pensando, agora eu posso imaginar o que pode e o que deve acontecer numa visita pastoral. Não é só disciplina no sentido de exortação, mas é uma celebração da vitória de Jesus Cristo, celebração do Espírito Santo morando nos nossos corações, habitando nos nossos corações, e também uma demonstração do trabalho, obra completa de Jesus Cristo. Quando olhamos para a história da igreja, não é só na Bíblia, mas também nas igrejas fiéis, sempre havia essa visitação pastoral. Indo para a época da grande reforma, eles identificando os problemas do sistema de Roma, eles cuidaram das ovelhas de forma diferente. Eles viram a dificuldade daquela centralidade do prédio da igreja. E muitos membros das nossas igrejas, eles vieram de um pano de fundo, talvez romanista. Então já tem a mesma situação dos reformadores que estão querendo restaurar a prática de visitação pastoral. A igreja é composta dos seus membros. Segunda coisa interessante a ver é que no sistema de Roma, o sacerdote é indispensável se alguém quer ter acesso a Deus. Tem que ir para a igreja, tem que participar no sacramento, e foi o sacerdote que tinha poder de conceder Cristo a você. Agora, a ideia sobre o sacerdócio de todos os crentes é uma ideia completamente diferente. Os primeiros reformadores, lemos, não faziam muita visitação pastoral. Eles simplesmente estavam explicando que foi uma necessidade. Lutero, eles dizem que não estava fazendo isso. Ele quis purificar a prática de confissão. Calvino pensou mais sobre o ensino bíblico quanto aos oficiais. E eu tenho algumas citações disso. E podemos ver também nas confissões belga, o catecismo de Heidelberg, que tem a ideia de visitação pastoral. Tudo que está é claro, porque é um resumo da Bíblia, mas não tem um artigo na hora que fala sobre visitação pastoral. Mas as igrejas reformadas, eles no século XVI, já em 1568, a primeira reunião das igrejas reformadas recém-nascidas da grande reforma, eles se juntaram. E já no capítulo 4, falando sobre os presbíteros, artigo 2, deixe-me ler
as conclusões destas igrejas. Não há dúvida que o seu ofício exige que cada presbítero supervisiona diligentemente o seu próprio distrito e visita os membros debaixo da sua supervisão de casa a casa, pelo menos uma vez por semana, e além disto, conforme o costume segundo o regimento de cada igreja. Isto deve ser feito especialmente quando a celebração da Santa Ceia é mais perto. Eles devem fielmente investigar se os membros da igreja se manifestam corretos no seu andar e comportamento, nos deveres de piedade, na instrução fiel das suas casas, na questão de orações da família e orações matinais e vésperas, e nos assuntos semelhantes. Eles, os presbíteros, devem admoestar os membros sobre estes deveres com consideração, mas também com seriedade, e segundo as condições e circunstâncias. Deve admoestá-los e serem firmes, ou fortalecê-los na paciência, ou incentivá-los ao temor sério de Deus. Admoestação, fortalecimento, incentivamento? Incentivo, obrigado. Devem consolar e admoestar os que precisam, e se for necessário, eles devem compartilhar um assunto com os seus presbíteros companheiros, que junto com eles foram nomeados para exercer a disciplina. E depois destes assuntos, devem corrigir aquilo que pode ser corrigido conforme a gravidade do pecado que foi cometido. Nem devem negligenciar, encorajar os pais a enviaram os seus filhos ao catecismo. 1568. É muito claro que a prática nas igrejas antigas, reformadas, de fazer visitas é muito longo. Os puritanos também têm a prática, tem algumas citações aqui, não vou ler, e o regimento de Dort também fala, artigo 16, o ofício dos ministros é continuar nas orações e no ministério da palavra, administrar os sacramentos, supervisionar os seus colegas, os presbíteros e diáconos, junto com toda a congregação, e finalmente exercer disciplina eclesiástica junto com os presbíteros e confirmar que tudo seja feito com ordem e decência. E outro resumo, quase igual àquilo que eu li de 1568. Quero chamar a atenção que também os presbíteros, diáconos e ministros da palavra recebem visitas pastorais. E isso é coisa, por muitas pessoas eles acham um pouco estranho que tem essa prática. Eu, como pastor, recebo visitas na minha casa dos outros pastores. Isso é muito importante, porque eu também preciso do Evangelho. Eu preciso também esse encorajamento de Jesus Cristo, meu bom pastor. O alvo da visitação pastoral é o bem-estar da igreja. Então, encorajar os membros a viverem pela fé, consolar os membros na adversidade, advertir os membros contra pecado, não só admoestar quando estão em pecado, mas já antes advertir, fala sobre as condições da escola, as tentações, e falando assim, e geralmente no início, porque de vez em quando é difícil falar sobre as nossas fraquezas com outras pessoas. Entramos, os presbíteros, eles vão dizer, estamos aqui como representantes de Jesus Cristo. E vamos agora conversar no amor dele e no perdão dos pecados dele. Tem a supervisão da doutrina e vida, e isso geralmente tem a ver com os 10 mandamentos, o sermão no monte, e o fruto do Espírito Santo, de Gálatas 5,
e também o mandato de criação. Então, as visitas não estão uma discussão só sobre o domingo, é sobre toda a vida cristã. E os presbíteros também trabalham para ajudar na aplicação da pregação da palavra. Todos os temas supracitados são basicamente o que os membros estão ouvindo na pregação. Então, os presbíteros devem levar esta pregação às pessoas. O alvo da visitação pastoral é aplicar a pregação do Evangelho na casa dos membros. Por isto, visitação pastoral, por natureza, é uma celebração da graça de Deus para conosco. As igrejas reformadas canadenses têm a prática de tornar-se a noite de visita dos presbíteros a noite de festa. Até nos vestimos com respeito para receber os presbíteros. Geralmente tem bolo, tem alguma coisa. As crianças ficam animados e são ensinados a ficar animados. E eles vão ficar lá e todo mundo, toda criança, todo jovem, todo adolescente com sua Bíblia aberta e também com as confissões. E os presbíteros vão ler a passagem, vão explicar esta passagem e vão conversar com as pessoas. Junto com o workshop que está acontecendo, eu vou entrar mais nos detalhes depois de ouvir de vocês. O proveito das visitas pastorais no livro tem benefícios para os presbíteros. É muito difícil pastorear a igreja conforme o mandamento de Cristo sem sair da casa, sem sair da igreja. É uma grande tristeza se todo o trabalho do presbítero é feito só entre as paredes do prédio da igreja. E é coisa interessante, você pode entrar na casa e pode cheirar, smell, o aroma de Cristo ou não. O que está pendurado nas paredes, onde está, quais as prioridades desta família, dá para ver e até o relacionamento. Se você entra e o pai, filho, venha. E o filho, não pai, venha agora. Então o filho chega, bom, eu já tenho ideia, eu vou falar um pouco sobre essa situação, obediência, respeito da criança. Entrando na casa é uma coisa diferente. Na igreja todo mundo pode aparecer para 1 hora, 2 horas, bem vestido, tudo calma, mas ninguém sabe o que está acontecendo e a mulher, a mãe, não tem tempo para falar. Ele vai falar sobre este assunto mais próximo. Proveito para outro benefício para os presbíteros. As visitas fortalecem a unidade espiritual entre os membros e eles vão experimentar a promessa de Jesus Cristo em Mateus 28, que Ele está conosco sempre até o fim das épocas, fim dos tempos. Depende da tradução. E finalmente, porque é o proveito para os membros. Os membros entenderão o valor de conversar sobre assuntos espirituais e assim serão preparados para compartilhar o Evangelho com outras pessoas na sua vida. Os membros, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, os membros confiarão nos oficiais da igreja até mais, recebendo-os nas suas casas e vendo que não são hipócritas, mas homens servos, humildes, que de fato amam a igreja. E este respeito é importante para cuidado e para a autoridade da palavra de Deus que eles estão administrando. Terceiro lugar, eles serão mais aptos a viver uma vida que é coerente com a sua confissão. Se ninguém pergunta, é fácil esquecer.
Então, a igreja, os presbíteros vão acompanhando as ovelhas. E também os membros podem aprender mais sobre a aplicação da pregação na sua vida, como aplicar a pregação na sua vida, porque os presbíteros vão guiá-los em aplicar a pregação fiel na sua vida. E até os presbíteros também, eles vão perceber se não tem nada a aplicar, porque a pregação é tão fraca. Então, vocês ouviram a pregação, sim. E o que você acha? Eles não têm nada a dizer, porque o pastor falou nada. Então, os presbíteros vão dizer, agora vamos falar com o pastor, porque isso é impossível aplicar tal pregação. E, finalmente, os membros vão entender a importância de fazer parte da aliança. Eu fico tão feliz a ver meus filhos recebendo a visita, a atenção do pastor, grande pastor, Jesus Cristo, na sua casa. E eles estão animados com isso, porque a gente diz, vocês pertencem. E nas visitas pastorais mostramos que eles pertencem. Vou parar, porque o tempo acabou. E a gente pode falar mais sobre como fazer as visitas. A gente vai olhar antes, durante, depois, na workshop. Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graças pelo amor de Jesus Cristo, que podemos experimentar debaixo da pregação fiel da Tua Palavra, do púlpito, em casa. Ó Deus, que Tu abençoe as igrejas com pastores fiéis, para que Tua igreja possa crescer, para que os membros possam alegrar-se em Ti. Ó Deus, tudo isso, que Teu nome seja glorificado. Amém.